meus irmãos, graças e paz do Senhor Jesus Cristo. É uma imensa honra estar com os irmãos em mais esta quinta-feira para estudar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos nos Salmos. Vamos abrir então as nossas Bíblias no Salmo de número 39. Salmo de Davi, número 39. Hoje nós iremos considerar os 3 primeiros versículos. Vamos considerar os 3 primeiros versículos e clamando ao Senhor que nos ensine a sua palavra. Com reverência, então, no coração e em nossa mente, voltados ao Senhor, vamos ler a passagem. Diz assim a palavra do Senhor. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Vamos ao nosso Senhor em oração. Deus, poderoso e bendito, Pai de eternidade, nos colocamos na Tua presença em mais esta noite, Senhor, para clamar que o Senhor nos ensine a Tua palavra, capacite o nosso coração, Senhor Deus, a receber a Tua palavra, enche-nos com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com o Teu poder, Senhor. Trabalha em nossos corações, opera em nós, para que nós venhamos a conhecer mais de Ti, Senhor Deus, e viver para Ti da maneira que Te agrada, Senhor. Nos ensina hoje sobre como lidar com a nossa língua, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Em diversas passagens da Tua palavra, Tu nos alerta sobre a dádiva, mas também o perigo, Senhor Deus, de falarmos. Portanto, nos ajuda a falar com prudência. Nos ajuda a falar sobre aquilo que é agradável a Ti, e que nós aprendamos também a virtude do silêncio, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. É o que nós te suplicamos em Cristo, desde já te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, esse salmo, Davi, ele nos conta algo muito pessoal. Nós não sabemos especificamente o que estava acontecendo, tá? Mas ele está muito abatido, muito aflito, talvez por causa de alguma provação física, talvez por causa de alguma provação relacionada a algum inimigo que ele via prosperando ou avançando, enquanto ele se sentia muito amargurado, muito indignado. Contudo, apesar de nós não sabermos qual a situação, Davi está em aflição e angústia nesse salmo, e ele inicialmente vai nos ensinar a como lidar com a nossa língua, a como lidar com a nossa comunicação quando nós estamos em uma situação de aflição, mas também são princípios que valem para toda a vida do crente com relação à fala. Davi, como nós falamos, portanto, está muito perturbado e ele então toma algumas decisões, algumas sábias, outras que vão conduzi-lo a uma situação de agravamento do seu desespero. Dito isso, vamos então ao nosso primeiro ponto, onde Davi nos ensina a virtude do silêncio. Esse é o nosso primeiro ponto, a virtude do silêncio. Davi diz o seguinte: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. A primeira coisa que Davi nos ensina é que a língua ela também foi afetada pelo pecado. Davi sabe que não somente por meio dos seus atos, das suas mãos, mas os seus olhos, os seus ouvidos, a sua língua também foram afetados pelo pecado e podem ser utilizados como instrumentos de iniquidade e que ofendem a Deus e pecam contra Ele. Davi, portanto, ele está extremamente perturbado e ele diz que a primeira ação que ele toma, a primeira decisão que ele toma é exatamente tomar cuidado com a sua fala, para que por causa da perturbação do seu coração, ele não falasse algo que viria a se tornar um pecado diante de Deus, a ofender o Senhor, a murmurar, a blasfemar. Então Davi, observando que
a sua mente, o seu coração não estão em equilíbrio e em paz, ele então toma como decisão guardar a sua conduta, ou seja, olhar para os seus atos, atentar para aquilo que ele está desejando fazer, para os seus atos, para a sua conduta, para não pecar com a sua língua. Então ele diz, olha, eu vou guardar o meu caminho para eu não pecar com a minha língua, porque eu posso ofender o Senhor, eu estou muito perturbado. Ele vai deixar isso muito claro na continuidade do capítulo, de que ele está extremamente aflito e que por isso então ele preferiu ficar calado, se calar. O Davi diz que ele ia guardar a boca dele com um freio, né? Essa palavra aqui pode se referir a uma espécie de instrumento que se colocava para guiar o cavalo, ou mesmo uma focinheira, para que a boca dele não fosse aberta. Eu guardarei a minha boca com um freio. A palavra guardar aqui é exatamente fechar, né? Eu vou fechar a minha boca com um freio, algo que impedisse ele de falar, uma atitude extrema, exatamente para não pecar contra Deus. Ele está muito preocupado com isso. O outro motivo que ele acha que não era prudente falar, enquanto o coração dele estava perturbado, é porque ele está cercado de pessoas incrédulas. Olha o que ele diz: guardarei a boca com freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Essa expressão, ela pode ter dois sentidos. Talvez ela nos aponte para qual era a aflição de Davi, ou seja, havia algum ímpio, havia alguém perverso que estava na mente dele, que estava trazendo indignação ao coração dele, que estava afligindo ele de alguma maneira, mas também pode ter o sentido de que ele não queria falar algo imprudente, já que ele estava cercado de inimigos, né? Então Davi ele diz, olha, eu preciso tomar cuidado com o que eu falo, porque eu estou cercado de inimigos. As duas possibilidades elas se completam, tá? Nós sabemos que Davi constantemente nos informa que haviam traidores ao redor dele, que haviam pessoas que estavam em contato com ele todo dia e queriam o seu mal, né? Portanto, meus irmãos, pessoas que não tinham compromisso com Deus, incrédulos. E Davi toma cuidado então com o que ele vai falar, para que ele não dê munição para esses incrédulos. Primeiramente, para que esses incrédulos o difamem, dizendo que ele era um homem sem fé, um homem perverso. Eles não estavam preocupados com desabafo, eles não iriam entender o que Davi está falando como um desabafo ou palavras imprudentes que foram ditas em meio à aflição e à dor. Eles iriam pegar isso e utilizar as palavras de Davi para difamá-lo com certeza. Mas um segundo motivo é que ele não desejava contribuir com a incredulidade desses homens. Porque, dependendo do que Davi falasse, ele falasse algo pecaminoso, uma ofensa contra Deus, esses homens também teriam a sua incredulidade contribuída. Olha só, ele foi ungido por Deus e o próprio Deus dele abandonou ele, o próprio Deus dele não cuida dele. Portanto, Davi, ele diz que ele ia tomar cuidado com a sua fala, primeiramente para não pecar contra Deus, segundo porque ele estava cercado de pessoas ímpias, que com certeza poderiam difamá-lo, iriam difamá-lo com qualquer besteira, com alguma bobagem que saísse da sua boca, e além do pecado contra o Senhor, ele estaria dando munição para esses homens incrédulos. Portanto, o nosso primeiro ponto, Davi nos mostra que saber ficar em silêncio é uma virtude muito valiosa e necessária, principalmente quando o nosso coração e a nossa mente estão sem equilíbrio, estão perturbados e, portanto, não conseguem colocar um freio prudente na língua, não conseguem agir de maneira a pensar sobre o que vai falar, a falar coisas que são boas. Então, a primeira coisa que Davi nos ensina nessa passagem é que o silêncio é uma virtude e todo crente deve tomar cuidado com o que fala para não pecar contra o Senhor e nem trazer estímulo à incredulidade dos homens. A segunda lição que Davi nos traz nós falamos primeiramente sobre a virtude do silêncio, mas o nosso segundo ponto parece contraditório, mas não é. É o pecado do silêncio. Como assim? Vamos olhar para o que Davi nos ensina no versículo 2. Com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Davi estava tão perturbado que a decisão dele foi: eu não vou falar nada, eu vou ficar calado,
eu vou ficar como um mudo, eu vou colocar um freio na minha boca. E Davi diz que ele se calou, inclusive, acerca do bem. E aí a sua dor se agravou. Davi exagerou na sua decisão de ficar em silêncio. Ele ficou totalmente mudo. Ele acabou pecando por estar em silêncio quando ele deveria ter falado. Ele diz: calava-me mesmo acerca do bem. Portanto, o Senhor nos mostra que existe sabedoria no silêncio, existe sabedoria em se preocupar em pecar com a língua, só que quando nós ficamos em silêncio e nós deveríamos falar o que precisávamos falar, ou seja, era demandado de nós falar acerca do bem, nós também podemos pecar com a nossa língua. Então atentem, irmãos, o que Davi está dizendo é que nós podemos pecar com a língua por excesso, ou seja, falar demais, principalmente em momentos onde o silêncio é devido, mas também podemos pecar por omissão com a nossa língua, quando nós deveríamos falar algo que precisava ser dito. E como é que nós, então, conhecemos o que precisa ser falado? Davi nos diz que ele se calou acerca do bem, ou seja, ele teve a oportunidade e a demanda de proclamar as verdades e a sabedoria do Senhor. Isso é o bem, mas ele resolveu permanecer calado, né? E a sua dor só aumentou. Provavelmente Davi tentou utilizar o silêncio como um método de cura para a sua alma. Talvez ele tivesse pensado: olha, eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar esperando, não vou falar nada, eu vou me abster de falar qualquer coisa, porque o tempo vai curar. O tempo vai curar, vai passar, vou deixar eles falarem, vai ter uma hora que tudo vai se resolver. Mas o tempo em si não cura nada, tá? Um coração obediente ao Senhor, ele não é alguém só que sabe falar, calar quando é necessário calar, mas ele também sabe que ele pode falar e ele deve falar quando o Senhor demandar isso. Portanto, o que Davi nos ensina que é importante para o crente ter um coração obediente a Deus, um coração prudente com relação à sua fala. Mas o silêncio em si ele não vai curar a dor de ninguém. Ficar calado, guardar o coração, não se manifestar quando é necessário se manifestar, vai se tornar um aguilhão para a nossa alma. Davi diz que quando ele ficou em silêncio, quando ele precisava falar, quando ele precisava proclamar o bem, quando era justo a demanda que ele tinha de falar a sabedoria do Senhor, a dor dele se agravou. Portanto, assim como o silêncio é uma virtude, se nós exagerarmos no silêncio e acabarmos sendo omissos, quando na verdade deveríamos estar falando o que é bom, apresentando o Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor, as verdades do Senhor, nós também poderemos pecar por omissão com a nossa língua. O terceiro ponto, então, que Davi nos comunica aqui é que ele precisou falar. Olha só: esquentou-se o meu coração dentro de mim enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então eu falei com a minha língua. Davi nos disse, portanto, que esse ato extremo de silêncio, inclusive quando era necessário que ele falasse, começou a agravar a dor dele. Enquanto ele meditava, aquilo foi fermentando e fermentando no coração com o tempo, de maneira que ele precisou explodir, ele precisou falar, porque estava doendo muito. O que Davi está nos dizendo é que, apesar do silêncio da sua boca, a sua mente, o seu coração, incessantemente estavam meditando sobre aquele assunto. Estavam considerando sobre o momento de aflição que ele estava passando. E teve um momento que ele precisou falar, porque a dor dele só estava sendo agravada pelo silêncio e pelo tempo. Então, nosso terceiro ponto é exatamente isso: a dádiva da comunicação com Deus, a dádiva da comunicação, da fala. Davi nos informa que essa medida extrema fez muito mal à alma dele, aprofundou a angústia dele, tornou o coração dele uma panela de pressão, ponto a explodir, de maneira que ele precisou falar. Meus irmãos, a dádiva, a comunicação, a fala aqui no sentido de comunicar-se com o Senhor, de comunicar-se com o próximo também, ele é uma dádiva. O nosso Deus é um Deus que fala, e por isso nós falamos, pois fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. O pecado ele afetou a comunicação,
O pecado ele afetou o diálogo, ele nos afastou do Senhor, ele nos impediu de ter acesso para conversar com Deus ao seu trono da graça, à sua presença majestosa, ao seu colo paternal. Mas glória seja dada a Deus, porque por meio de Cristo, a linguagem, a comunicação, ela é redimida. Por meio do Verbo encarnado de Deus, ele não somente falou aos nossos corações primeiro, mas ele também possibilitou, por meio do Verbo encarnado, do Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sacerdócio perfeito, que nós agora tenhamos acesso ao Santo dos Santos para falar com Deus, acesso ao trono da graça para poder nos comunicar com o Senhor. Por isso, o silêncio total, a falta de comunicação com Deus, ela é uma forma de pecado. É desprezar a dádiva da excelente comunicação que o Senhor nos colocou diante dele agora por meio de Cristo. É desprezar a dádiva, a imensa graça de poder falar e ser ouvido por Deus. Em Cristo, então, temos um sumo sacerdote que redime a nossa linguagem, que redime a nossa comunicação e que nos dá acesso a nos comunicar com o próprio Deus. Portanto, o silêncio para o crente deve ser uma virtude, uma disciplina que serve para reorganizar os pensamentos, para poder falar de maneira prudente quando devemos falar e quando nos for demandado falar sobre o bem. Por vezes o silêncio vai ser a melhor resposta, mas às vezes será a pior resposta. Cabe a nós, então, estar atentos àquilo que está sendo demandado de nós. Mas o silêncio com relação ao nosso Senhor, nunca ele é prudente. O Senhor está diante de nós, sempre acessível para que nós venhamos a falar com Ele. O princípio que nos rege é abrir a boca para falar sobre o ser de Deus, a respeito do bem, a obra do Senhor, o seu evangelho, a sua vontade. É o princípio da sabedoria, do temor diante desse Deus. Quando nós lemos, por exemplo, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versículos 15 e 16, vamos lá. Pedro nos diz que nós precisamos, em diversos momentos, falar. Nós não podemos nos abster de falar, como Davi fez aqui. Vamos até 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler desde o versículo 13, meus irmãos. Desde o 12, e nós teremos um argumento completo aqui. Ele diz assim, 1 Pedro 3,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor, Deus em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Portanto, quando nossa fé for demandada, quando a esperança do Evangelho for demandada, quando o bem for demandado de nós, nós precisaremos falar, meus irmãos. Devemos, portanto, ter prudência ao falar, inclusive sabendo que o silêncio é uma virtude em determinados momentos de perturbação, aflição, para que nós não pequemos contra Deus e não demos munição para a incredulidade e perversidade do ímpio, mas também, quando nós formos demandados a falar, precisaremos falar para que o nosso coração não se agrave, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, para que o nosso coração ele não fermente com mal, angústia e pecado, quando nós temos um Deus que, por meio de Cristo, nos possibilita agora que nós falemos com Ele, que nós falemos coisas boas, nós tiremos do nosso coração, da nova natureza que Ele nos deu, a razão da nossa fé, para que nós proclamemos a Cristo, o seu ser, os seus atributos, ou seja, aquilo que é bom. Por isso a linguagem ela é uma dádiva, ela é uma dádiva. Ela nos permite falar com Deus e falar sobre Deus
aos homens. Portanto, devemos tomar cuidado para não pecar contra o Senhor. Nós não precisamos fazer voto de silêncio, como faziam alguns ascetas. Não é isso que o Senhor demanda de nós. Algumas pessoas dizem, não, já que eu estou falando muita besteira, então nunca mais vou falar. Não é isso. Nós devemos aprender com o Senhor quando falar e como falar, qual o conteúdo que deve ter na nossa fala e também quando nós devemos ficar em silêncio. Fomos chamados para ficar em silêncio e para falar para a glória dele, ou seja, usar a comunicação para a glória do Senhor. Hoje nós vamos ficar então com esses princípios gerais. No próximo culto nós vamos observar então o que Davi falou quando ele precisou abrir a sua boca e analisar então o conteúdo da fala de Davi. Mas antes de nós finalizarmos, eu gostaria de fazer algumas aplicações. Nós temos muitas lições nesses 3 versículos. A primeira lição é que a nossa língua pode ser um instrumento de iniquidade. Nós precisamos vigiar para que não pratiquemos ofensa ao Senhor, pecado contra Deus por meio da língua. Algumas pessoas elas estabeleceram uma definição não bíblica de pecado e um método também antibíblico de combater o que eles definem como pecado. Eles chamam de pecado tudo aquilo que é consumado por meio de um ato material, de uma ação com as mãos, com os membros. Tá? Mas, na verdade, tá? Pecado nos afetou por inteiro. O Senhor Jesus Cristo diz que é possível nós pecarmos no nosso pensamento, nos nossos desejos, nas nossas intenções. O pecado afetou nossos olhos, portanto, o Senhor diz que é melhor tirar um olho se ele nos escandaliza do que ser lançado por inteiro no inferno. E o pecado afetou nossos ouvidos, o pecado afetou também a nossa língua, a língua perigosa, afetou a nossa fala, afetou a nossa comunicação com o Senhor. Portanto, nós devemos estar em constante vigilância sobre o nosso ser inteiro, nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos, o que é que nós estamos olhando e também com a nossa fala. O Senhor diz que a tentação ela inicia no coração e a fagulha pode começar com os olhos e pode incendiar tudo, tá? Com a língua também. Portanto, precisamos prestar contas diante de Deus daquilo que nós falamos. A Escritura diz que nós vamos dar conta diante de Deus de cada uma das palavras que irão sair de nossa boca. Portanto, devemos tomar cuidado com a nossa língua. Algumas pessoas são muito imprudentes com a língua. Cometem pecados grosseiros, perversos, graves contra Deus e acham que está tudo bem porque eles não estão cometendo aquela lista de pecados que eles colocaram diante deles e criaram uma nova religião para si. O Senhor Jesus nos alerta que devemos tomar cuidado com a língua. Inclusive, essa é a marca de um cristão. Tiago diz, na sua primeira epístola, que aquele que se diz um cristão precisa refrear a própria língua. Tá? Precisa refrear a própria língua. Nisso consiste a religião verdadeira para com Deus. O segundo ensino que deriva desse, então, é que o silêncio ele é uma virtude que precisa ser praticada e exercitada pelos crentes. Nós estamos em uma sociedade que despreza a virtude do silêncio. O espírito desse século tem pregado aos corações que eles devem falar indiscriminadamente, sem nenhum pudor, sem nenhuma responsabilidade, simplesmente colocar para fora por meio da fala, da comunicação que eles sentem. Davi nos ensina que um coração perturbado não falará com prudência. Uma mente insensata falará coisas insensatas e um coração perverso falará coisas perversas. Portanto, muitas vezes a melhor postura a ser tomada é nos calarmos, principalmente quando nós não temos controle sobre o que nós falamos, quando nós não temos justiça, honestidade na nossa fala, ou quando o nosso coração ele está muito perturbado ao ponto de alterar ou tornar a nossa fala algo pecaminoso. O crente é alguém que conhece a virtude do silêncio e aprecia a virtude do silêncio. Ele sabe que a sua voz nem sempre é necessária. Ele sabe que muitas vezes o silêncio vai livrar o coração dele do pecado contra o Senhor e também vai livrá-lo de dar munição aos ímpios. E é exatamente esse o nosso terceiro ponto. Precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos na frente dos incrédulos, meus irmãos. Precisamos com urgência. Palavras de murmuração levarão eles a nos acusar de incredulidade, a nos difamar, difamar o nosso Deus, dizer que o nosso Senhor ele não nos cuida, ele não traz alegria ao nosso coração, que o nosso relacionamento com ele de nada serve. Se nós falamos coisas torpes ou brincadeiras de mau gosto,
piadinhas imorais diante dos ímpios. Eles riem, eles podem rir naquele momento, mas no coração deles eles estão dizendo: é isso que é ser um cristão, é ter a mesma boca no seu coração, que nós somos hipócritas. Estarão dizendo com a mente e o coração deles que a nossa boca é tão suja quanto a eles e que é possível se relacionar com Deus sem santidade, que é possível ter uma religião e uma aproximação do Senhor sem santidade. Portanto, Davi ele tinha cuidado extremo com aquilo que ele falava na frente dos ímpios, para que eles não o difamassem, mas também não se crescessem na sua incredulidade, não aperfeiçoassem, não degradassem ainda mais o coração e se tornassem ainda mais duros para com Deus. Portanto, se nós estamos sem domínio próprio, é melhor ficarmos calados, principalmente diante dos ímpios, para não estimularmos o mal no coração deles contra o Senhor. A quarta lição, a quarta aplicação que nós temos aqui é que nós podemos pecar por omissão também com a nossa fala. O silêncio inadequado, ele vai provocar pecado e vai agravar a nossa dor. Portanto, sempre que nos for demandado falar do bem, ou seja, as verdades do Senhor, o seu ser, os seus atributos, o evangelho da graça, precisamos falar e dar a razão da nossa fé. Mas também quando nós estivermos angustiados, aflitos, cheios de dor, há um momento que nós teremos que falar. Primeiramente, falar ao Senhor. A aflição de Davi se agravou porque ele não falou nada, ele não está falando com ninguém, inclusive com Deus. Algumas pessoas acham que silenciar acerca de alguma situação, enterrar algo no fundo do coração para si, esperar que o tempo resolva, vai ser uma atitude de cura, de prudência, mas não. Davi diz que o tempo apenas fermentou a dor dele. O silêncio piorou a infecção da sua alma. A alma dele precisava respirar, ela precisava desabafar, ela precisava conversar sobre aquele problema. E então ele se dirige ao Senhor e fala. Ele é o primeiro a quem nós devemos falar. É o primeiro que o nosso coração deve procurar para obter sabedoria, prudência, revigoro. O Senhor é aquele que está aberto a nos receber. O trono da graça do Senhor está acessível por meio de Cristo. Portanto, em momentos de angústia, de aflição, precisamos falar primeiramente com Deus, o Senhor soberano, poderoso, que nos ouve por meio do seu Filho, que nos restaura por meio da oração, que nos responde na sua palavra, que abre a nossa mente, nos ilumina quando nós clamamos a Ele. Mas também o Senhor nos deu irmãos, o Senhor nos deu um povo, companheiros de luta, que serão usados por Deus muitas vezes para cuidar do nosso coração. Lembre-se, portanto, meu amado irmão e minha irmã, a comunicação ela é uma dádiva. Ela nos permite falar com Deus e também com o seu povo. Nos permite falar com Deus em favor de nós, em favor dos homens por meio de Cristo, mas nos permite falar também diante dos homens em favor de Deus, pregando o Evangelho, falando acerca do Senhor. Portanto, precisamos lançar muitas vezes o nosso coração em comunicação, mesmo de maneira tosca, desajeitada. Davi diz que às vezes ele gemeu somente diante do Senhor, mas os problemas e as aflições do nosso coração, eles são removidos, cuidados, eles são curados por meio do diálogo com o Senhor, que nos responde na sua palavra, que gentilmente age em nosso favor, que nos ouve, nos escuta e nos responde. Portanto, meus amados, a fala e a comunicação ela é necessária na vida do crente também, tá? Como crentes precisamos saber calar e saber falar, sempre por meio de Cristo, porque nele nós temos alguém que redimiu a nossa comunicação. Ele nos capacitará a glorificar o Senhor com a nossa língua e nos aperfeiçoará em santidade para a glória de Deus. Por fim, o quinto ponto é que a comunicação com Deus ela é uma dádiva concedida unicamente ao crente. Deus ouve as orações dos justos, pois eles estão em Cristo. Os justos acessam o trono da graça de Deus porque Cristo, como um sumo sacerdote perfeito, se ofereceu como sacrifício e está intercedendo por nós. Porque por meio de Cristo nós passamos a ser aceitos diante de Deus. Portanto, a oração é mais do que meramente falar algo para que Deus ouça despreocupadamente. A oração ela é conversa, ela é diálogo com o Senhor. Deus ele conhece o que se passa no coração de alguém, ele conhece todos os pensamentos dos ímpios, ele conhece tudo. Mas a oração não é meramente Deus conhecer o que se passa no coração e na mente desse homem. A oração é ser ouvido por Deus, a oração é falar com o Senhor.
A oração está em comunicação, em relacionamento com Deus, e isso só é possível por meio de Cristo. Portanto, entrar na sala do trono da graça, encontrar misericordiosa atenção e resposta, isso só pode ser feito por meio de Cristo. Lançar pessoalmente ao Senhor as nossas angústias e aflições, falar diretamente a Ele sobre aquilo que nós estamos sentindo e clamar por misericórdia, só pode ser feito por meio de Cristo. Portanto, somente o crente tem acesso a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Deus ouve a oração dos justos por causa do seu Filho, mas os ímpios foram afastados de Deus por causa do pecado e permanecem afastados da sua presença de graça, misericórdia e poder. Nas suas aflições, o ímpio não tem algo sólido para descansar, não tem alguém todo confiável, todo misericordioso e bondoso como Deus a quem recorrer. Eles não são ouvidos pelo Senhor nas suas angústias, pois eles rejeitam a Deus como seu amigo, como seu Senhor, como seu Deus. Eles negam ao Senhor, mas arrogantemente eles tentam falar a Deus, mesmo dizendo: eu te odeio, eu nunca me submeterei à tua lei, eu desprezo o sacrifício do teu filho, mas mesmo assim eu quero que tu hajas em meu favor e satisfaça o meu desejo, a minha vontade. E a quantidade de homens que fazem isso é altíssima, é constante. Essa postura mostra como o coração do ímpio é arrogante. Ele vive como alguém rebelde, que odeia o Senhor, que está contra a sua lei, que despreza o sacrifício de Cristo e a proposta de reconciliação do Senhor, mas ao mesmo tempo quer orar ao Senhor para ser ouvido e satisfeito, não com prudência, mas para que o seu desejo seja assim suprido. Essa postura é condenável. O ímpio não somente não tem acesso ao Senhor agora, como será banido para toda a eternidade da presença da graça de Deus. Portanto, volte-se ao Senhor hoje, se arrependa dos seus pecados, clame por misericórdia, abandone a sua rebeldia, clame a Cristo, diga: Senhor, eu preciso de Ti, transforma o meu coração. E Ele vai transformar você, Ele vai unir você a Ele, e por meio do sacrifício, do sacerdócio perfeito do Senhor Jesus Cristo, você também será conduzido à sala do trono da graça de Deus, ao Santo dos Santos, à presença do Senhor Todo-Poderoso, que graciosamente, todos os momentos, conversa, recebe os seus súditos, recebe os seus filhos para falar com eles e lhes socorrer. Portanto, somente em Cristo nós temos acesso em Deus, somente em Cristo nós temos a nossa língua redimida para falar coisas boas, justas, belas, santas agora, mas sem Cristo só há podridão e morte na boca e na garganta. Como Paulo diz, não há um justo nenhum sequer, a boca deles é um sepulcro aberto, urdem engano, peçonha, perversidade. Sem Cristo a língua ela está totalmente erradicada no pecado, alienada de Deus, e somente blasfema, ofende e fala daquilo que é mal. Mas em Cristo a nossa comunicação é redimida. Nós agora podemos falar com o Senhor e falar acerca do Senhor, proclamando o bem. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus santo e eterno, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos conscientiza do perigo, Senhor Deus, de pecar contra Ti, que nos mostra, Senhor Deus, que precisamos ser vigilantes com tudo, Senhor, inclusive com a nossa língua. Gera em nós, Senhor Deus, grava em nós as lições que aprendemos hoje, de que nós precisamos aprender a virtude do silêncio, Senhor, de que nós precisamos tomar prudência com aquilo que nós vamos falar, sendo que se nosso coração estiver perturbado, se nós não tivermos condições de falar, é melhor que nós nos calemos para não pecar contra Ti, Senhor Deus, e para não estimular a incredulidade, a perversidade no coração dos homens. Nos ensina a virtude, Senhor Deus, da fala, porque se nós nos permanecermos em silêncio, Senhor Deus, quando nós deveríamos falar, pecaremos contra Ti também. Porque Tu ordenaste, Tu deste aos filhos dos homens essa tarefa tão majestosa que Tu não conferiste a anjos, Senhor, de falar o que é bom, falar o bem, proclamar a Tua justiça, o Evangelho da graça, proclamar, Senhor Deus, o Evangelho que nos mostra um Deus santo, que traz o próprio Filho com proposta de reconciliação, falar da Tua justiça, Senhor Deus, da iminente condenação sobre os homens, falar a Tua vontade, a Tua bondade, falar da Tua beleza, da Tua santidade. Tu nos capacita, Senhor Deus, a falar. Tu redimiste a nossa linguagem por meio de Cristo.
E se nós ficarmos calados quando for demandado de nós falarmos, Senhor, nós pecaremos. Livra-nos de guardar silêncio para contigo, Senhor, porque tu sondas e esquadrinha o nosso coração. Que nós possamos utilizar, Senhor Deus, desfrutar dessa dádiva tão maravilhosa que é poder falar a Ti, Senhor, falar contigo, com Deus Todo-Poderoso e Santo, levar as nossas angústias, o nosso sofrimento diante de Ti. Portanto, haja em nós, Senhor Deus, pelo poder de Cristo, redimindo a nossa linguagem e nos tornando crentes, Senhor Deus, que tem prudência no falar. Aqueles que não estão em Ti, liberta, salva, Senhor Deus, porque estão em inimizade contra Ti, Senhor Deus. Falam como inimigos a Ti, por isso não são ouvidos, Senhor. Portanto, que o Senhor redima os corações, traga arrependimento e conversão, e insira para aqueles que ainda não estão em Ti, em Cristo Jesus, Senhor. Tome-os para Ti, eles serão, ó Senhor Deus, Deus. Age, Senhor Deus, no coração, para que eles possam agora ter também a sua mente, o seu coração, a sua fala redimida, o seu ser inteiro transformado pelo Senhor Jesus Cristo, para que eles sejam livres da condenação eterna e do banimento total, Senhor Deus, da Tua presença, de graça e misericórdia. É o que nós pedimos no nome santo do Teu Filho, e já te agradecemos, Senhor. Amém e amém, Senhor.